Amém? Amados, eu sou pastor dessa igreja já tem 5 anos e meio. Vai completar 6 anos agora em dezembro. E aquilo que eu vou fazer nesse momento eu nunca fiz em 5 anos e meio de igreja. E eu quero pedir perdão para você que está nos visitando hoje. Quero pedir perdão para você que ainda não é um aliançado church. E você que já caminha comigo há alguns anos sabe que eu nunca fiz isso. Existem pessoas que você precisa conversar com elas, instruí-las. Mas existem pessoas que conversar não basta. E às vezes você precisa expor essas pessoas para que você consiga identificá-las no meio da massa. E hoje eu quero identificar 2 pessoas para que, ao você observar essas pessoas, venham ver que quando você se torna uma pessoa linguaruda, as pessoas vão notar e as pessoas vão saber quem é você. E eu queria que você não ficasse escandalizado, mas eu preciso fazer isso como pastor. E eu estou falando para você, Brian. Coloca o Brian, Arthur. Desliga a luz para as pessoas verem o Brian. O Brian é o homem mais linguarudo. Olha para esse irmão e fala assim: ufa. Passou atenção, pastor. Esse aqui é o Brian, irmãos. O Brian tem a maior língua do mundo, no sentido de largura. A língua do Brian é tão grande que eu precisei expô-la diante de vocês, porque quando você encontrar o Brian, você fala assim: eu já sei, o pastor falou de você. A língua dele é do tamanho de um cartão de crédito, aqui ó. Aqui cabe um cartão de crédito. Ele e a filha dele, ele é o homem e a filha a menina, a criança, com a língua mais larga do mundo. Coloca o Nick, eu vou te expor também, Nick. Esse é o Nick. O Nick, ele tem a língua maior do mundo. A língua dele é tão grande, mas tão grande que ele consegue pentear o cabelo. O Nick está no Guinness Book como o homem com a maior língua do mundo. Coloca o Brian de novo. Mais larga. Nick, mais comprida. Amém? Pode ligar a luz. Quando você encontrar com ele, você já sabe que eu falei deles na pregação. Fala, já sei, o pastor expôs vocês dois. Mas hoje, irmãos, eu estou aqui para falar sobre a língua. Não no sentido de largura, não no sentido de comprimento, porque a largura da sua língua não é relevante para Deus. Na palavra de Deus, em momento algum, fala a respeito da língua que é larga. Você nunca vai ler um texto da Bíblia, fala, irmãos, vigiai-vos, voz de língua larga. Também o meu objetivo não é falar para você que tem a língua comprida, que consegue colocar a língua na ponta do nariz. Tem alguém aqui? Pode levantar a mão, irmãos. Ninguém? A minha língua é presa, então eu não consigo nem colocar no céu da boca, imagine colocar na ponta do nariz. Mas a Bíblia também não tem nenhum texto que vai admoestar, que vai advertir, falando assim, ó, vós que sois de língua comprida, que atinge a ponta do nariz, vigiai-vos e orai-vos. A Bíblia não vai falar a respeito disso. Na nossa leitura de Provérbios, do capítulo 14 ao capítulo 21, que foi a leitura dessa semana,
eu me deparei em muitos momentos Salomão admoestando os seus leitores, dizendo assim: olha, o homem sábio, a mulher sábia, é o homem e a mulher que aprenderam a controlar a sua língua. E Tiago, no capítulo 3, fala muito sobre isso, que se você consegue controlar a sua língua, você se torna um homem sábio, uma mulher sábia. E às vezes, amados, nós estamos aqui para receber algo de Deus, estamos aqui para receber uma palavra profética, uma palavra do Senhor, uma palavra rema, uma palavra de mudança, de transformação, mas não somos sábios no falar. E na mesma medida que nós recebemos, nós perdemos. No mesmo instante que Deus nos dá, sai de nossas mãos. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito de você se tornar um homem sábio e uma mulher sábia, segundo o que Salomão entendia por sabedoria. Sabedoria para Salomão é temer a Deus, que foi o que eu tenho pregado alguns domingos aqui. Mas Salomão vai muito mais além do que isso, entendia que sabedoria é a arte do falar. E como eu disse, sabedoria para os gregos também era a habilidade do falar. Nós precisamos nos tornar uma pessoa sábia, ou pessoas sábias. Para Salomão, em primeiro lugar, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar passando o smartphone, os textos bíblicos, mas você pode também abrir o seu smartphone no aplicativo da Bíblia e deixar no capítulo 14, que nós estaremos lendo alguns capítulos, e eu gostaria muito que você acompanhasse, ou você pode acompanhar a leitura comigo. Para Salomão, ele entende de que sabedoria no falar, em primeiro lugar, é a sabedoria de pensar antes de falar. Repita comigo: sabedoria é pensar antes de falar. Salomão, no capítulo 15, versículo 28, diz assim: as pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más, as pessoas tolas, respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Para Salomão, sabedoria estava relacionado sobre pensar antes de falar, porque as pessoas que são tolas, que não são sábias, elas falam sem pensar, e o resultado é que elas acabam colhendo problemas. E quantos de vocês estão aqui colhendo problema dia após dia, porque não aprenderam a habilidade de pensar antes de falar? Tudo que vem na cabeça, tudo que vem no coração, você descarrega, você fala, você não pensa, você não para. E eu acredito que você algum dia da sua vida já disse isso: se eu pudesse voltar atrás, eu não teria dito o que eu disse. Se eu pudesse voltar atrás, eu não haveria de ter falado o que eu falei. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria pronunciado o que eu pronunciei. Só que nós precisamos entender, amados, usando aquele velho ditado, que o leite derramado não tem como mais chorar por ele. Até pode, mas ele não vai voltar ao seu estado original. Já derramou, já sujou o fogão. Nós precisamos entender que sabedoria está relacionado com você parar, pensar e depois você fala. Pitágoras tem uma frase que diz assim: antes de fazer alguma coisa, pense. Quando achar que já pode fazê-la, pense novamente. E eu acrescento, principalmente no falar. Antes de você falar qualquer coisa, pense a respeito disso. Quando você pensou, depois que você terminar de pensar, você pensa novamente se você pode pronunciar. Amados, Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz assim: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Quantas vezes somos assim? Somos tão precipitados no falar, que a pessoa nem termina de falar, você já quer falar, você já quer empurrar.
Você já escutou a expressão falar pelos cotovelos? Quem já escutou essa expressão? O que é falar pelos cotovelos? É assim, ó. Oi. Sim? Não. Sobe um menino aqui rapidinho, vem cá, Ruth. Falar pelos cotovelos é assim, ó. Agora eu vou te explicar o que é. Eu fui buscar o que é falar pelos cotovelos. Vamos conversar aqui aí, você está bem? Então, deixa eu falar com você. É segurar no cotovelo da pessoa e antes dela falar, não, deixa eu te falar um negócio. Você está bem mesmo? Porque eu estou bem. Você estava onde? Eu estava aqui na igreja. Sua família está como? A minha está bem e a minha está ótima. Obrigado, Ruth. A expressão falar pelos cotovelos é essa, tá? Essa é a ideia. Fui pesquisar, eu falei, uai, o que é falar pelos cotovelos? É isso. É aquela pessoa que segura no seu braço e não deixa você falar. E tem gente que fala pelos cotovelos, não aprendeu. Que antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso pensar. E sabe o que é pensar no falar, amados? Será que realmente eu estou entendendo o que a pessoa está me dizendo? Não sei se você já passou por isso, eu passo direto. Eu sou casado, graças a Deus, e por ser casado eu nunca escondi que eu tenho problemas de casal. Porque eu acredito que só existe um casamento perfeito. E esse casamento eu não conhecia ainda. Se você conhecer, você me apresenta, porque eu gostaria de ver qual que é o casamento que não tem conflito. Mas existem algumas situações que eu chego para a Kézia e falo assim, amor, você me disse isso. Ela, não, amor, eu não disse isso. Eu falei, como não? Eu ouvi? Não, eu falei outra coisa. Eu falei, lógico que não, você me ofendeu, você falou isso. Não, amor, deixa eu te explicar. Eu falei exatamente dessa forma. Ah, entendi. Pensar antes de falar, será que eu estou entendendo o que a pessoa está dizendo? Às vezes a pessoa não está te ferindo, não está te atacando, não está dizendo nada para você, e você está se sentindo ofendido, está se sentindo humilhado, e aí o que você faz? Você ataca, porque você não pode ficar por baixo. Ser sábio é pensar antes de falar, e pensar antes de falar será que eu estou entendendo o que a pessoa está me dizendo? Ser sábio é pensar o seguinte, será que aquilo que eu vou dizer é algo bom? Vai acrescentar? Vai agregar? Peraí, deixa eu pensar, ela está falando isso para mim, mas será que, se eu responder, será que eu falar, isso é positivo? Isso é bom? Será que é essa palavra que a pessoa precisa? Pensar antes de falar é até mesmo pensar que palavra que eu vou utilizar nessa situação. Que palavra que eu vou usar? Eu não posso sair falando qualquer coisa, eu não posso dizer qualquer coisa, eu preciso pensar. E o pensamento será que eu estou entendendo o que a pessoa está me dizendo? O pensamento será que eu tenho algo para acrescentar? O pensamento que palavra que eu vou utilizar nessa situação? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você faz isso na sua vida? Salomão entendia que ser um homem sábio, ser uma mulher sábia, é compreender o que Aristóteles vai dizer 520 anos antes de Cristo. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre ele pensa em tudo que ele diz. É isso que Salomão está tentando dizer para nós, que sabedoria é pensar antes de falar. Sabedoria para Salomão está aprender a responder, aprender a falar. Você pensou agora, você precisa aprender a falar. Olha só essa palavra, irmãos. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Sabedoria é como você fala, e esse texto é fantástico.
A palavra branda desvia o furor. A palavra gentil, cortês, amável, desvia a ira. E quantos de nós, quando nos deparamos com a nossa esposa estressada, com TPM, cansada de menino, que vem diante de nós com vassouras e rodos e pratos, e aí você, com toda a sabedoria do mundo, você diz: cala a boca, some daqui. Amados, imagina, sua mulher vem, sabe, estressada, você não faz nada, você me abandona, você me esquece de mim. Você fala assim: meu amor, eu te amo. Você não brinca com a minha cara, não, amor, eu te amo. Espera aí, lá em casa é interessante. Lá em casa a gente de vez em quando limpa. Eu sou muito desorganizado na minha casa, sou bagunceiro. Quer dizer, arruma a casa em 5 minutos, em 3,5 já baguncei tudo. Aí a pastora chega para mim e fala assim: amor, varre o chão, porque você bagunçou. O que eu faço? Não varro. Amor, você vai varrer? Amor, não vou varrer. Semelhante a ela: amor, faz isso. Não faço. Mas a Késia tem a habilidade da palavra branda. Ela chega assim: amor, você limpa o chão tão perfeito. Amor, quando você passa o rodo, você tem uma masculinidade tão grande, exala testosterona. Irmãos, faço até assim, ó. A palavra branda é isso, irmãos. Essa palavra que consegue ter essa habilidade, porque é tão interessante. Quando a gente age assim, presta atenção, além de você desviar o furor, olha só o que acontece. Provérbios 16, 21 e 24 diz assim: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boa para a saúde. Irmãos, a palavra doce você consegue tudo. Viu, minha irmã? Estratégia. Fala assim: meu marido, quando você lava a louça, dá vontade de te abraçar e levar você para namorar, porque você é forte demais. É habilidade, a palavra branda. Só que o nosso problema é que a gente não faz isso na prática. A pessoa vem com palavras duras, você vai com palavras duras também. A pessoa vem com pau e pedra, você vai com pistola e bazuca. Nós precisamos entender que sabedoria é saber conquistar, é conquistar aquela situação com palavras amáveis, doces. Quem já chegou no shopping e de repente, quando você acha uma vaga, tem uma pessoa em pé dizendo assim: não, estou esperando o cara dar a volta. Quem já passou por isso? Meu irmão, que vontade que dá de acelerar em cima da pessoa. Você fala assim: achei, de repente, não, eu achei primeiro. Cadê seu carro? Não, estou esperando, ele está. Mas já pensou, tem situação, esses dias estava eu e a pastora, o Senhor acabou com a tiazinha, com a senhora lá, e falou um monte para ela. Eu fico pensando, e a tiazinha também revidou, e falei: meu Deus do céu. Mas imagine, a pessoa está em pé lá, e você vai estacionar o seu carro, você olha para ela e fala assim: olha, Deus te abençoe, eu vou procurar outra. Não tem problema. Amados, nós precisamos ser o povo das palavras doce, amável. Eu posso nem conseguir a vaga, eu posso nem ouvir da pessoa: não, pode estacionar. Mas sabe o que eu vou ter conquistado com isso? Sabedoria.
Amados, Salomão entendia que sabedoria era pensar, sabedoria é saber falar, e Salomão entendia que na arte do falar, se existe algo que tem um poder sobrenatural, se chama silêncio. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa aprender a ficar em silêncio. Eu vi um vixe. Quando falou assim, você precisa ficar em silêncio, teve uma irmã que, vixe, aí é difícil. Não sei se vocês sabem, irmãos, eu vou precisar fazer essa piada, desculpa. A língua da mulher é menor do que a língua do homem. É provado isso. São os médicos que dizem. Imagine se fosse maior. Continuando a pregação, é brincadeira, viu, irmão? As mulheres aqui são uma bênção, em nome de Jesus. Mas é a arte do silêncio. Olha só, Provérbios 17, 28 diz assim, olha só esse texto, presta atenção. Olha o que Salomão disse: até um tolo pode se passar por sábio, inteligente se ficar calado. O silêncio, na sua maioria das vezes, falam mais do que 1000 palavras. Provérbios 21 diz assim: se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado no que diz. Abraham Lincoln, um dos presidentes norte-americanos, ele tem uma frase fantástica que diz assim: é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota, do que falar e acabar com a dúvida. É melhor você ficar em silêncio e as pessoas falam assim: nossa, mas que idiota, ele ficou em silêncio, do que você falar e as pessoas, falei que era um idiota. Porque, amados, nós não temos muitas vezes controle no que falamos, e às vezes é melhor você falar: eu vou ficar quieto, não vou pensar no que eu vou falar, eu vou ficar em silêncio, eu vou permanecer em stand-by, eu vou permanecer aqui calado. Você já escutou a expressão, quem fala demais dá bom dia a cavalo? Quem já escutou isso? Você já escutou a expressão, que o peixe morre pela boca? Nós precisamos ter essa habilidade de ficar em silêncio, amados. Isaías diz que no silêncio estará a nossa força. E é interessante, às vezes eu vou conversar com um casal, e a esposa diz assim: pastor, eu não aguento, quando eu brigo com meu esposo, ele fica calado. Eu falo assim: meu Deus, será que ela queria que ele xingasse ela? Será que ela queria que ele enfiasse a mão na orelha dela? Que bênção, irmã! Pastor, eu não suporto a minha esposa, quando eu vou discutir com ela, ela fica em silêncio. Eu falo: meu Deus do céu, que glória de Deus! Amados, precisamos ter o silêncio em muitos momentos das nossas vidas. Como eu disse no início, depois que você fala, não volta atrás, não tem como você engolir as palavras novamente. Depois que você falou, acabou. E Salomão entende mais sobre isso, diz assim: olha pessoal, se vocês têm problema no falar, fiquem em silêncio, porque tem muitos de vocês que não são sábios, porque vocês falam demais, falam até mesmo de pessoas. Provérbios 20, 19, o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Amados, precisamos ter no nome de Jesus a seguinte ideia: se eu preciso falar de alguém, eu vou falar para a pessoa. E mais ainda, se alguém vem falar de alguém para mim, eu não vou ouvir, eu não vou aceitar, porque a mesma pessoa que fala de outra pessoa, fala de mim também para outras. Existe um provérbio chinês que diz assim: a palavra é prata, mas o silêncio é ouro.
Quando você tem a oportunidade de falar de alguém, você não fala, é ouro na sua vida. Tem uma expressão aqui que a gente gosta de utilizar, só o ouro. Tá bom, o churrasquinho, só o ouro, muito bom. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: a língua só tem 8 centímetros de comprimento, mas consegue matar um homem de 2 metros de altura. No Talmud de Jerusalém tem uma frase que diz assim: a calúnia é pior do que as armas de guerra. Estas ferem de perto e aquela de muito longe. Tiago, quando fala sobre a língua, ele diz que a língua é semelhante ao fogo, que se alastra, que queima, que destrói. Amados, no nome de Jesus, não podemos ser instrumentos do mal, para falar mal, para julgar, para apontar. E deixa eu te contar uma coisa, uma pessoa sábia é a pessoa que aprende a ouvir críticas. E não existe crítica destrutiva ou construtiva, existe a crítica, pronto. Porque a crítica para o sábio é crescimento, a crítica para o tolo não, é humilhação. Por isso, amados, todos os líderes da nossa igreja sabem disso, todas as pessoas que caminham comigo sabem disso. Se alguém precisa falar alguma coisa que não está de acordo com aquilo que eu estou fazendo, do que aquilo que a pastora Kézia está fazendo, a minha vida está aqui para ouvir você. Mas se tem uma coisa que eu detesto, que eu odeio, é a palavra fofoca, é o comentário. E se você não consegue se controlar, é maior do que você, então fique em silêncio. Precisamos entender, amados, que se tem alguma coisa que às vezes destrói a sua própria vida, é a sua língua, é a minha língua. Isso eu estou falando é para mim também. E eu termino vendo a parte mais importante desse texto, que Salomão foi formidável. É entender que as nossas palavras envolvem morte e vida, vida e morte. Provérbios 18, 20, 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vou repetir: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Existe um médico japonês chamado Masaru Emoto. Esse médico, que não é crente, que não tem essa visão de religião alguma, pois o seu objetivo não era esse, ele pegou 3 recipientes, semelhantes a esses 3 copos descartáveis, e ele colocou uma medida de arroz para esses 3 copos de uma forma igual. E ele pegou um pouco de água e colocou a mesma medida nos copos. E durante 30 dias, ele fez um teste sobre o poder das palavras. Diante do primeiro copo, ele chegava todos os dias e dizia arigato, obrigado, palavras de agradecimento. Durante 30 dias, o segundo copo, ele dizia, eu te odeio, todos os dias. E já no terceiro recipiente, ele simplesmente ignorava. Depois de 30 dias dessa experiência, ele observou que existia uma grande diferença entre os 3 copos, com a mesma quantidade de arroz, com a mesma quantidade de água. O copo que ele ignorava, após 30 dias, ficou embolorado. O copo que ele dizia, eu te odeio, após 30 dias, o arroz, quando você visualiza no vídeo, na internet, ele está preto, escuro. E já o terceiro copo, ou o primeiro copo, indiferente da ordem,
Após 30 dias, o arroz tinha fermentado e ele estava exalando uma fragrância agradável e o arroz continuava branco. E ele mesmo sem ser crente, sem ser pastor, sem ser evangélico, sem ser budista, sem ser médico, ele disse que existem poder em nossas palavras. Que quando usamos nossas palavras para o ódio, para amaldiçoar, para rotular, nós temos o poder disso. Mas quando usamos nossas palavras para a vida, nós também possuímos esse poder. Presta atenção naquilo que eu vou te falar, irmãos. Você não sabe como é difícil, eu como pastor, ir para dentro de um gabinete, com pessoas desesperadas, dizendo assim: pastor, a minha mãe dizia que eu era uma desgraça. A minha mãe me dizia que eu era uma prostituta a vida toda. O meu pai me dizia que eu era burro, retardado. O meu pai me dizia que eu era uma desgraça, sem a graça de Deus. A minha mãe me dizia que eu era um alcoólatra, a minha mãe me dizia que eu era um drogado. Você não tem a noção do que é se deparar com pessoas assim. E muitos de nós, que afirmamos ser fonte de água viva, ser fonte de Deus, usamos a nossa boca para isso. E Tiago vai dizer o seguinte, Tiago capítulo 3, verso 9 e 10, usamos a língua tanto para agradecer o Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Primeira palavra para você que é pai, você que é mãe: seu filho não é uma peste, seu filho não é um arteiro, o seu filho não te atrapalha, o seu filho não veio para trazer mais gasto, mais custo, mais preocupação. O seu filho veio para alegrar a sua casa, alegrar a sua vida. E as suas palavras para o seu filho só podem ser palavras de bênção, porque palavra de maldição esse mundo está cheio. O seu filho vê você tratando todo mundo bem, a sua filha vê você tratando todo mundo gentilmente, e às vezes a vontade que ela tem, ou a vontade que ele tem, é ser filho dos outros, porque talvez você diria as mesmas palavras que você fala para os outros filhos, ou para as outras crianças. Salomão está dizendo: toma cuidado com as suas palavras. O seu filho não pode ouvir de você, que tem uma autoridade espiritual na sua casa, palavras como burro, retardado, incompetente, afeminado, boiola, viadinho, homem não chora. Isso é palavra de maldição para a sua casa, isso é palavra de maldição para a sua família. Tiago está dizendo o seguinte: se você tem fonte de Deus, você tem que olhar para a vida do seu filho. Você é um homem, Deus vai colocar uma mulher abençoada na sua família, você vai crescer, reproduzir, você é uma bênção. E se alguém falar qualquer coisa contrária, minha irmã, não se omite não. Se alguém falar qualquer coisa contrária, não se omite não, meu irmão. Se alguém na sua escola ou na escola do seu filho falar que seu filho não consegue aprender, porque ele não tem essa capacidade, declara: ele vai aprender no nome de Jesus, porque eu tenho poder e autoridade na vida dele. É você olhar para o seu esposo e dizer: meu esposo é uma bênção.
Você é um presente de Deus na minha vida, eu te amo e estarei sempre ao seu lado, eu te quero cada vez mais. Você não veio para me trazer tristeza, você não veio para me trazer humilhação, você veio para trazer alegria. É você pegar o seu esposo quando ele estiver dormindo, irmã, e colocar a mão na cabeça dele e declarar assim: olha, você nunca mais vai beber álcool, você nunca mais vai fazer o que você faz, porque eu quero declarar na sua vida, você é uma bênção no nome de Jesus, você é meu. Eu me lembro que quando eu era adolescente, dos meus 14 aos 17, eu fui para o mundo, conhecer as coisas do mundo, viver a aventura do mundo. Eu me lembro que a minha avó ia de vez em quando para São Paulo, para a capital, minha mãe pagava para ela. E eu me lembro que a minha avó era daqueles crentes chato, mas cheio do Espírito de Deus. E eu chegava às 5, 6, 7 horas da manhã, e minha avó chegava sempre por volta de 7:30, 8 horas. Eu estava indo dormir e minha avó estava chegando. E eu me lembro que quando eu dava aquela olhada assim, meio com sono, sem entender, estava minha avó com as duas mãos na minha cabeça, dizendo: Jesus vai salvando meu neto, transforma o meu neto é seu, vai queimando o capeta, vai queimando os demônios, vai repreendendo o Satanás. Irmãos, eu acordava grilado. Aí eu levantava, falei: puxa, eu preciso sair. Daí eu levantava, eu morava no sobrado, minha avó ia atrás de mim: Senhor, vai queimando o Satanás, vai repreendendo e tal. Chegava no banheiro, falei: vó, a senhora vai entrar? Não. Aí não, ficava na porta. Terminava: Senhor, vai queimando, descia a escada. Sentava para tomar café, minha avó atrás: Senhor, vai queimando o Satanás na vida desse menino. E almoçar: Senhor, vai queimando, vai repreendendo. Pensa numa velha chata, mas pensa numa velha que tinha autoridade do nome de Jesus, uma serva de Deus. Acho que ela queimou tanto capeta, irmãos, que eu fiquei careca, foi por causa dela. Acho que ela repreendeu tanto que caiu o cabelo, não aguentou. Mas deu resultado. Um milagre aconteceu, e hoje eu estou aqui pastoreando vocês, porque uma serva de Deus teve a ousadia de profetizar vida onde existia morte. Deixa eu te falar, minha irmã, deixa eu te falar, meu irmão, a gente tem o poder da vida. Eu quero terminar contando uma experiência que eu tive hoje muito forte com Deus. Nós estávamos em casa, estava terminando de trocar de roupa, e quando eu tinha terminado de trocar, eu fui para a sala, eu vi o celular da minha esposa no chão. A esposa tinha ganhado um iPhone 6, que aqui no Brasil deve custar em torno de R$3.200 de presente, com a tela toda estraçalhada, pois o meu filho menor tinha jogado o celular dela no chão. Eu peguei o celular, entreguei para minha esposa, falei assim: olha, você não prestou atenção, Pedro Lucas quebrou, falei para você que não era para você deixar com ele. E ela falou assim: eu não vi, eu tinha deixado no sofá, e de repente veio o Pedro Lucas, indo em direção dela. Foi tão surpreendente que a pastora pegou o Pedro Lucas no colo, olhou bem nos olhos dele e disse assim: você é mais importante do que o meu celular, filha. A mamãe te ama. A mamãe ama muito você, isso aqui para mim não é importante. Jogou o celular em cima da cama. Na hora eu fiquei tão constrangido, falei assim: não, amor, fica tranquilo, eu vou arrumar a tela, eu vou...
Mas a pastora Kézia me deu uma lição hoje. Que os meus filhos são mais importantes do que coisas em nossas vidas. Qualquer objeto a gente consegue comprar. A educação e a presença de Deus é só conquistada com sabedoria. Deixa eu declarar uma palavra de Deus para você hoje, minha irmã e meu irmão. Eu não sei qual é a situação da sua vida que existe morte. Mas existe uma palavra de Deus para você, que hoje nós somos fonte do Senhor. E as palavras que são pronunciadas têm vida, e vida com abundância, pois existe o nome de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você que está me ouvindo, o que você ouviu do seu pai foi esse rótulo que eu acabei de mencionar. E aquilo que você faz é aquilo que você recebeu sua vida toda. Mas não precisa ser assim. Você não precisa reproduzir o que o seu pai reproduziu na sua vida, que ele recebeu do pai dele. Você não precisa reproduzir, irmão, o que a sua mãe fez com você, o que as pessoas falaram para você. Você não precisa. Porque o que eu descubro é que sabedoria não é como você começa, mas sabedoria é como você termina. E sabe o que Deus está dando para você hoje? A oportunidade de terminar bem, sendo sábio, pensando antes de falar, sendo uma pessoa sábia que sabe muito bem o que deve falar, sendo uma pessoa sábia que decide permanecer em silêncio, pois o Senhor é aquele que me justifica, sendo uma pessoa sábia que as minhas palavras são vida. Feche seus olhos, por favor.